Hoje o tema é sobre um grande pintor francês, um artista inovador, polêmico, mas por causa disso, infelizmente, seu trabalho só foi valorizado depois de sua morte. Estamos falando de Edouard Manet. Sim, com certeza ele foi super importante para o impressionismo, mesmo suas obras tendo fortes traços do realismo. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre o Edouard Manet, continue escutando o nosso podcast. Manet nasceu em Paris, 23 de janeiro de 1832 e morreu na mesma cidade em 20 de abril de 1883, por ser portador de sífilis. Ele teve até uma perna amputada, mas faleceu no mesmo ano. O seu pai queria que ele se formasse em direito, para seguir os passos do pai e avô, mas a família percebeu que ele não tinha vocação para isso. Ele tentou entrar para a Escola Naval da França, mas foi reprovado 2 vezes no exame. Durante essa tentativa de carreira naval, ele até embarcou para uma viagem para o Brasil. Mas o seu sonho mesmo sempre foi ser artista. Então, com 18 anos após finalmente convencer o pai, Manet ingressou em um estúdio de pintura. Nas horas vagas, como forma de praticar, ele ia até o Museu do Louvre para copiar obras de grandes artistas, dentre eles um pintor espanhol, Diego Velázquez. Então, irei falar agora sobre algumas características das obras de Manet, que, assim como os outros artistas impressionistas, utilizou tons fortes em suas pinturas. Ele fez uso também de técnica de jogos de luz e o recurso de sombra, contraste entre luz e sombra. Ele procurava usar formas simplificadas em suas obras. Sua principal técnica foi a da pintura de óleo. Manet, em suas obras, procurava abordar temas cotidianos da vida no período em que viveu, pessoas executando tarefas cotidianas. Abordava também cantores, pessoas da rua, ciganos e mendigos. Esse foco pouco convencional dele surpreendeu alguns e impressionou outros. Bom, entre 1862 e 1865, Manet participou da exposição organizada pela Galeria Martinetti. Em 1866, Manet se casou com Suzanne Lenhoff, uma mulher holandesa que já havia sido sua professora de piano. O casal já se relacionava havia uns 10 anos e já tinha um filho, que veio antes do casamento. Nesse mesmo ano, o juiz do salão oficial, onde as obras eram expostas, rejeitou uma das suas obras, que era o Almoço na Réu, uma obra cuja técnica foi completamente revolucionária. Por esse motivo, Manet se exibiu no Salão de Refúgios, fundada para exibir as muitas obras rejeitadas pelo Salão Oficial das Belas Artes. O Almoço na Réu foi inspirado em obras dos antigos mestres, como o Concerto Pastoral, de Giorgione, de 1510, e o Juiz de Paris, de Rafael, que foi feito em 1517 e entre 1517 e 1520. Essa tela causou uma grande rejeição e deu início à notoriedade do carnaval, que Manet sofreu durante a maior parte da sua carreira. Seus críticos se sentiram ofendidos pela presença de uma mulher nua na companhia de 2 jovens vestidos com roupas contemporâneas. Desse modo, no lugar de parecer uma figura alegórica remota, a modernidade da mulher fazia com que sua nudez parecesse vulgar e até mesmo ameaçadora. Os críticos também se sentiram incomodados pela forma com que essas figuras foram representadas, com uma luz dura e impessoal. Além disso, não compreendem por que as figuras estavam localizadas em um bosque cuja perspectiva era claramente pouco realista. No Salão de 1865, sua pintura Olímpia, criada 2 anos depois, foi outro motivo de escândalo. A representação de uma mulher nua inclinada olha descaradamente para o espectador, e o quadro possui uma luz dura e brilhante que borra o modelo e a torna quase uma figura bidimensional. Essa obra de arte contemporânea, que ia ser exposta no Louvre em 1907, foi qualificada como indecente pela crítica e pelo público. Diante de todas as situações aflitivas, Manet foi para a Espanha em agosto de 1865. Mas sua estadia no país foi curta, pois ele não gostou da comida e se sentiu muito frustrado diante de um completo desconhecimento do idioma. Em Madrid, ele conheceu Teodoro Madureira, que posteriormente se tornou um dos primeiros conhecedores e defensores do seu trabalho. Em 1866, entrou em contato e fez amizade com o novelista Émile Zola, que em 1867 escreveu um artigo brilhante sobre Manet no jornal francês Figaro. Zola destacou, como quase todos os artistas importantes, inicialmente que ofende a sensibilidade do público. Essa revisão impressionou o crítico da arte Louis Edmond Durand, que também começou a apoiá-lo, como vários outros pintores se tornaram seus aliados também.
Anos depois, em 1874, Manet foi convidado a expor o seu trabalho na primeira exposição realizada por artistas impressionistas. Apesar do seu apoio ao movimento, ele rejeitou o convite e também os posteriores que chegariam por parte dos impressionistas. Manet sentiu que era necessário seguir se dedicando ao salão oficial e em conquistar o seu lugar no mundo da arte. Como muitas de suas pinturas, Edward Manet era uma contradição, sendo ao mesmo tempo burguês e comum, convencional e radical. É preciso ser contemporâneo ao tempo da representação e pintar o que se vê, disse Manet. Um ano depois da primeira exposição impressionista, foi oferecida a ele a oportunidade de desenhar ilustrações para a edição francesa de O Corvo. Em 1881, o governo francês o outorgou a Legião da Honra. Ele morreu 2 anos mais tarde em Paris, no dia 30 de abril de 1883. Além de 420 pinturas, ele deixou uma reputação que o definiria como para sempre um artista audaz e influente. Bom, gente, estamos aqui com uma especialista em história e amante de arte diretamente de Londres, a Amanda Dalla Piccola. Ela vai falar sobre como Edward Manet foi importante para a história da arte. His reputation will improve in the late 19th century, thanks to the success of his commemorative exhibition and the eventual acceptance of the Impressionists. But it was not until the 20th century that art historians recognized its merits. Manet contempt for traditional technique and perspective marking the rupture of the 19th century with academic pathos. His works undoubtedly paved the way for the revolutionary work of Impressionists and Post-Impressionists. Manet, in turn, influenced the path of much of the art of the 19th and 20th centuries by choosing his themes. His focus on urban and modern themes, which he represents in a direct, almost distant way, differentiated in even more from the pattern that was seen in an official salon of fine arts. O nosso podcast vai acabando por aqui, mas eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a vida de Edward Manet. E foi isso, até mais!